Hoje eu vou deixar um relato de como tem sido eu tomar oxalato de estalopram desde fevereiro e hoje é 20 e poucos de maio. Então dá 3 meses de uso. E tô com várias dúvidas, então eu vou soltar muita coisa que eu realmente consegui colocar em evidência e avaliar com rigor, com que critério, né, se fez bem ou se não. Sou um cara muito crítico, muito cético, avaliador, julgador, assim, pesquisador. Não é no sentido ruim, né? É no sentido de que, além das coisas que mais me afetam, que é o autismo, eu também tenho superdotação, né? Então é claro que eu não vou ficar ouvindo qualquer coisa que possam me falar por aí e vou ouvir calado, Deus, né? É isso e acabou. Não. Eu vou pesquisar tanto que vou criar o meu próprio senso crítico, né, das coisas e às vezes isso é ruim pra caramba. E é isso. O único objetivo deste vídeo é ajudar, né? Várias pessoas que já estão tomando ou pretendem tomar. Acho extremamente importante comentar um pouquinho que até eu tomar, eu não sabia coisas de mim que agora eu sei, porque o remédio mudou de fato algumas coisas e aquilo ficou em evidência. Então eu tô cada vez mais apavorado, de verdade, apavorado é a palavra certa, em vários termos, de como que um remédio consegue ir lá dentro do teu cérebro e mudar um jeito de você pensar, um jeito de você sentir. Eu tô muito apavorado. Algumas coisas eu esperava, por exemplo, porque falam tanto, não é tão verdade isso quanto falam, mas falam tanto dos neurotransmissores e hormônios, por exemplo, a serotonina é hormônio do bem-estar, da felicidade. Quem tem depressão tem ela baixa ou tem uma falha no transporte, né? Show de bola. Daí eu vou alinhando com isso. Isso tem a ver com serotonina, já esperava algumas coisas, mas outras, ruminação de pensamento. Pelo amor de Deus, quando que eu ia imaginar que alguma coisa pudesse entrar no meu cérebro e mudar em relação a isso? Nunca, nunca, sabe? Tem muita coisa que eu tô apavorado. Então, com todo respeito, calma, que esse vídeo vai ser longo, mas é para elucidar da melhor forma possível. E eu não sabia que eu ruminava antes de tomar isso. O que é ruminar? Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar, nunca conversei com ninguém sobre isso. Então, o jeito que a gente acha que é o que é. Tipo, como é que, sabe? Tu só repara que tu pode ser diferente das outras pessoas o dia que aquilo ficar claro. Mas como é que tu fica claro se nunca conversou sobre isso, nunca ninguém falou sobre isso, nunca te questionaram sobre isso? Não vai, né? Não tem como. É muito difícil, tá? Então, pessoal, vamos lá, vou fazer um trajeto aqui, um contexto, tá? Do que eu estava enfrentando e vamos lá. O ano de 2025 ele foi bem difícil ali, né, para mim entender, porque inicialmente eu jurava de pé junto que era depressão, falava para muita gente que era isso. E o autismo em si, eu nunca tinha ouvido falar. Isso é a coisa mais. Não é 100%, né? A palavra eu já ouvi em algum lugar ou outro, mas é quase 100% verdade isso aqui, dessa maneira que eu estou dizendo. Quase nunca ouvi falar. Então, para mim era muito estereotipado que era uma criança que não fala só. Então, nunca nem passou numa conversa daqui para cá. Nunca entrou aqui nenhuma informação. Então, eu nunca me vi dessa maneira. Se um dia eu tivesse me questionado sobre isso, pesquisado,
caramba, porque assim, ó, é muito avanço. Não teve nada substancial ainda para resolver minha vida, mas o primeiro passo com certeza é autoentendimento. Então, autoentendimento, autoconsciência, tipo, quantas vezes eu já me iludi com autoconsciências que eu achei que eu tava dando, mas tá, posso estar me iludindo de novo, mas agora, meu Deus, agora é algo assim que tá louco, agora a conta fechou, entendeu? Antes, alguma coisa eu tentava me entender e tal, faltava, mas aquilo ali não tá bem explicado. Aquilo lá também não, aquilo lá também não, aquilo lá também não, né? Então o autismo fechou tudo, o autismo fechou 100%. Eu, caralho, é isso mesmo agora, entendi, a merda é grande. E só quem tá nos bastidores que entende, né? Isso é muito bizarro. Então, hoje em dia entendo 100% ali os vídeos de todo mundo reclamando que tu é autista e as pessoas de fora, tá, tu é autista daí, não mudou nada. Ninguém tem dó, ninguém tem dó, ninguém tem dó. Só quem convive, tá nos bastidores, tá do lado de dentro, né? É muito louco, é muito louco. Então, 2025 foi esse processo. Eu achei que era depressão. Daí veio o laudo e tal. E show de bola, autismo, né? Degrau 1, superdotação. Aí, na consulta do final de fevereiro, então já tinha o laudo há um mês com um psiquiatra numa clínica e já tinha o laudo há 2 meses com outro psiquiatra em outra clínica, né? Eu não gostaria, em hipótese nenhuma, de receber um laudo, me basear só numa pessoa do planeta. Tem 8 bilhões de pessoas, deve ter milhares e milhares de psiquiatras e minha vida vai depender de um ali. O que ele falar, não. Tá? Então já comecei desde o início com dois, né? Para melhorar a prova, né? A fidelidade das informações e tudo mais. Daí tinha dois ali, autismo e tal. E mesmo assim, minha vida um caos. Então, até ali, ó, até agorinha pouco, minha vida um caos. Ainda tá. E ainda pode ficar. Como eu falei, nada, nada, nada foi substancialmente resolvido de alguns problemas bem grandes que eu enfrento. Mas, primeiro passo é autoconsciência. Então, tá bom, já é um avanço. Já tô feliz assim, já tô solto. Bah, sabe que alívio. Então, fevereiro, eu comecei a tomar o oxalato de citalopram genérico. O que que eu fiz também? É notável, a psicologia mostra isso e comprova o efeito placebo nas pessoas, né? E eu, em hipótese alguma, gostaria de estar sendo influenciado por placebo. Já gastei rios de dinheiro médicos no passado, em várias coisas. Hoje em dia, minha mente tá assim, ó, quase tudo é golpe. Hoje em dia eu tô entendendo assim, ninguém tá realmente preocupado ou não tem capacidade de realmente estar tentando e pensando e se estressando para entregar um melhor serviço e aquilo que ela tá fazendo e ela tá acreditando de ela cogitar ou colocar na pauta dela para ver se ela não se iludiu, né? Se a pessoa não recebeu uma informação fake e está passando para frente, um conhecimento, um serviço, uma metodologia. Então hoje eu vejo assim, meu Deus, quanta coisa para mim é tudo blá 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 só aqui, ó, vai ter resolver a vida só na boca. Tá louco, né? Melhor eu fechar minha boca, senão eu viro inimigo de todo mundo, que para mim muita coisa é só lorota. E, e minha experiência com medicamentos era assim, ó, não quero medicamento na minha vida, tá? Eu era totalmente contra. Então, para eu ser contra e tentar ter uma vida normal, melhor possível, eu me esforçava muito em tudo que tá fora da medicação. Tudo, né? Então, suplementação,
atividade física, bem-estar, relaxamento, tudo isso já testei, validei um monte de coisa, o que funciona para mim, tudo, né? Sou um autodidata, um pesquisador ali, e eu acho que eu vou passar a vida inteira pesquisando isso. Show de bola. E cada coisa que eu testava e validava realmente melhorava. Só que eu queria, se fosse possível, eu não sabia que eu era autista, sem medicamento, né? Já tive um marco na minha vida adulta de passar 5 anos sem nenhum, zero remédio. Maravilha. Só que daí isso não resolvia pendências substanciais, né? Bah, é que eu não posso entrar nos temas aqui, mas são muito substanciais. Muito. São coisas orgânicas e naturais para qualquer pessoa, e para mim não era, né? Então, o que pode resolver? Tive que recorrer. A psiquiatria me mostrou os laudos e a posteriori, a indicação do medicamento, né? Então, foi essa a ordem. E aí não, eu vou ter que confiar. Não tenho o que eu fazer, né? Vou confiar. Tomei. Porém, fiz isso, ó. Nunca vi a bula, nunca joguei no Google. Como os dois psiquiatras falaram o mesmo remédio, eu, caramba, perfeito. Tirei na Mega Sena, porque poderia os dois com o mesmo laudo, né? Tem várias pessoas no YouTube que registram isso só para provar que a área da psicologia e psiquiatria ela é nebulosa. Sabendo disso, eu fico sempre com o pé atrás. O que é esses vídeos? Nossa, eu já vi umas 15 pessoas que filmam, no mínimo dois, mas eu já vi um que filmou uns 10 psicólogos que ele foi, ou psiquiatra, tudo americano. Daí tem a tradução lá. E ele fala as mesmas coisas para cada um dos 10. Ele grava, daí faz a edição depois, né, para não mostrar tudo ipsis literis, né? Só que ele fala as mesmas coisas e a devolutiva é totalmente diferente, né? Um chama o cara de bipolar, o outro de esquizofrênico, o outro de não sei o que, o outro de não sei o que, e o medicamento também tudo diferente. Meu Deus do céu. Sabendo disso, eu sei que é um drama. Ei, tá louco? Então, sabe, pessoal, é complicadíssimo. Sabe, eu fico com dó, fico compadecido com tantas e tantas pessoas que não vão ter um crivo. Eu acho que esse é o meu trunfo da superdotação, mas é um privilégio meu, né? Eu não fiz nada para conquistar essa superdotação, eu tenho ela. Aí o meu crivo, meu julgamento, às vezes acaba me ajudando para isso, mas imagina quem não tem. Vai confiar ali num profissional, vai ser medicado a vida inteira com uma coisa que pode não ser aquilo, sabe? E um profissional do lado. Às vezes uma clínica ofereceu dois, ó, tem esse e esse. O outro é o que ajudaria de fato, mas tu caiu no errado. Meu Deus, vai passar a vida inteira daí com medicamento que não. Nossa, caramba, sabe? Porque isso aqui mudou tanto. Imagina mudar para o pior ou fingir que tá ajudando. Caramba, sério, pessoal, é muito foda, tá? Então é muito foda. É muito, eu fico muito compadecido. Por isso que o objetivo do canal é esse, trazer muito esclarecimento assim, dessa magnitude, dessa profundeza. Espero que ajude alguém, uma pessoa aí, nem que seja. Mas continuando, os dois validaram o mesmo. Show, que alívio, né? Já não vou ter o drama né? O drama, imagina. Aí se fosse dois medicamentos diferentes, eu ia ter que confrontar um com o outro. Meu Deus, nossa, isso ia me dar uma dor de cabeça. Tá, não precisou show. Só que aí, o que que eu fiz, ó? Placebo existe, pessoal. Então, tomem cuidado, placebo existe, tá? Só por a gente saber que placebo existe, todos, coaching, palestra motivacional, não sei o que, muita coisa ligada dentro da religiosidade, a gente já teria que se ligar.
será que eu tô num placebo ou não? Pelo amor de Deus, quando a atmosfera te contamina ali com uma coisa, aquilo te dá uma motivação, uma euforia também. Uma vontade, nossa, vou conquistar o mundo, eu sou capaz. Mas se aquilo é fake, não vai te ajudar em nada daqui a hora que aquilo ali murchar, porque vai murchando, você vai voltar. Daí você vira dependente daquilo ali. Então, aquilo ali é real ajuda, ou você só criou um vínculo de dependência com alguma coisa ali, né? É muito complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e cogitar, tô no placebo ou não. Porque o placebo é isso, pessoal. A psicologia comprova. Se tu tomar um troço ali achando que melhora, pô, os medicamentos para ser comprovadamente melhor e ir para a gôndola da farmácia, eles têm que superar o placebo. Então, o que que é o placebo? É algo que só a ilusão de que, ó, toma isso aqui que vai te ajudar, já ajuda, entendeu? Eu falo, eu sou massoterapeuta, eu falo para as pessoas também. Tem tantas técnicas dentro da área da masso que eu acho fake, 100% fake. Só que eu já testemunhei na minha frente. A pessoa entra, não é atendida por mim. Eu não vou fazer nenhum que eu acho fake. Nunca. Pediu fake, eu não faço isso. Me desculpa, eu não vou fazer. Me desculpa, me desculpa. Eu não vou nem explicar para a senhora aqui, mas eu não faço. Pelo amor de Deus, não me leva a mal, tá? Né? Mas eu já vi na minha frente, a pessoa pede aquilo, a outra faz aquilo, e as duas saem felizes e deu, acabou. Maravilha, nossa, que bom. Porque mal não fez, ok. Né? É, né? Bom, então é isso. Daí eu brinco, né? Nesse ramo da massoterapia, eu brinco que se é bizarro pensar, mas se a gente criasse um marketing violento para explicar que o abraço, a clínica do abraço verdadeiro cura, todo mundo dá risada, porque é muito distante imaginar isso. Mas é como eu enxergo vários serviços que são pseudociências, nem ciência tem por detrás. Mas alguém conseguiu dizer que não, isso aqui é milenar. Não, isso aqui tem. Nossa, isso aqui. Né? Então consegue fazer um marketing, aí consegue. Então a gente tem que tomar extremo cuidado com todo mundo que está na função de professor, palestrante, todo mundo que está em cima de um palco. É muito fácil a gente se iludir. Eu já me iludi com tantos hoje em dia, daí o meu radar tá assim, ó, credo. Charlatanismo é a força do negócio, é ser charlatão. É ridículo isso aí, tá? Voltando, não li a bula. Então não tem como eu saber o que esse bendito remédio iria me fazer ou não. Só tomei, deu. Segundo ponto, não avisei ninguém que eu ia tomar, só tomei e deu. Terceiro, sou muito regrado, então sou regrado com dieta, sou regrado com suplementos, sou regrado com um monte de coisa. A hora que eu botei na cabeça, eu vou tomar isso aqui sempre, né? Tá. Não vai ser, não vou ficar falhando quase nunca. Mas eu vou relatar aqui quando eu falhei também, que foi muito importante ter falhado. Beleza. Então, só comecei a tomar. Não esperava nada. Não espero nada. Tô tomando. E ainda tô. Ah, detalhe. E ele me passou 10 miligramas. Eu tenho 94 quilos. Eu tomei 5. Por quê? Porque eu nunca. Lembra que eu falei que eu fiquei 5 anos sem tomar remédio? E no passado, eu já fui consultar com um psiquiatra, que na primeira consulta ele já validou, não, é depressão sim, assim como outros. E que depressão que se exploda, nunca. Eu já devo ter tido sim as leves, mas é isso que me indigna, porque depressão acaba sendo até uma consequência do autismo, enquanto o autista não sabe que é autista. Se tu nunca está se entendendo, tu vê que a conta não fecha para 1000 cenários, 1000 ocasiões. Cara, tu é um alien. Se tu é um alien, tu fica triste. Se tu se isola, tu fica triste e vê que as pessoas não conseguem nem te ajudar porque tu tem todo um
uma fisionomia diferente, as pessoas te vê como um alien também. Tá louco, tu começa a entrar em deprê. Então meu Deus do céu, né? Então, tá. Aí, numa dessas ocasiões lá no passado, o cara me deu um medicamento, eu tomei pela metade o comprimido dele, já sabendo, imaginando que eu era muito sensível à medicação, e com meio já fiquei numa extrema sonolência que eu detestei. E aí eu tomei só alguns comprimidos, parei. Então, nesse aqui, eu comecei tomando metade, tá? Metade, 5 miligramas. Pessoal, 5 miligramas já mudou. Pui, tá louco. Tudo, tudo. E eu não vi diferença de 5 para 10, que agora eu passei para 10 faz uns 40 dias. Então, eu estou há 90 dias tomando e eu não senti diferença do 5 para o 10. Confiei no meu psiquiatra. Quando eu fui voltar, falei tudo, os feedbacks que eu vou falar aqui, e ele falou, não, passa para 10. E eu já tinha relatado colaterais, fiquei assustado. Pô, se eu já tenho colateral, e ele tá me pedindo para dobrar, voltar para a medida normal dele, né, que ele me pediu. Não vai dobrar os colateral, mas confiei nele, né, porque ele já tá acertando em tanta coisa, e realmente, bah, tirei na Mega Sena. Tirei na Mega Sena. Deu certo também. Não dobrou os colateral. Na verdade, o que eu tive era fazer parte de um percurso. Então, o que que eu tive de colateral? Insônia. Meu Deus, violento. Aqui mora um pulo do gato. Olha só, que eu não vou entrar na questão bem pessoal do meu pai, mas ele já tomou isso aqui e fala muito mal. Só que aqui eu vou fazer um parênteses gigante, 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 pessoal. Eu também, hoje em dia, me vejo como de certo ponto de vista, privilegiado. Eu tô tomando isso, mas tem, peço, tem pessoas... Pessoal, autismo é isso. Eu preciso de suporte. E nesse momento da minha vida, o suporte ele tá alto. O meu diagnóstico é degrau 1. Eu considero alto. Não vou entrar em detalhes, mas ele tá alto. Só que esse suporte está sendo tão útil na minha vida que eu tô podendo me sentir privilegiado, grato, mas eu tô podendo viver quase um luxo, que eu sei que muitos outros não vão ter. É isso que eu ia fazer o parênteses com meu pai, que tem grandes chances dele ser autista também, mas não foi diagnosticado nunca como isso. E na ocasião em que ele tomou o xalato de estalopram, detestou por quê? Porque não existia uma atmosfera em volta dele para oferecer suporte para ele. Então, no primeiro resquício de insônia que ele enfrentou, ele precisou colocar na balança. Continuo com as merdas de antes, parando de tomar o remédio. Mas as merdas de antes, pelo menos, eu não chegava derrotado no trabalho, porque eu não tinha insônia. Ou continuo tomando, que não deu tempo de ver melhoras, mas está me trazendo insônia e eu chego derrotado no trabalho. Se eu chegar derrotado no trabalho, posso perder o trabalho. Se eu perder o trabalho, as merdas complicam mais ainda. É uma lógica muito simples, muito certeira, e qualquer pessoa numa situação assim optaria no que meu pai optou. Voltar no doutor e falar, ó, esse aqui não adianta, esse aqui não tem como. Então, assim, o dia que eu vi o quão bem isso aqui estava fazendo para mim, automaticamente eu fiquei com dó do meu pai. Ele não teve o privilégio que eu estou tendo agora. Certo? Isso é muito, é muito foda, pessoal, porque imagina quantas pessoas ia precisar do medicamento certo, assim, e ela não vai ter tempo hábil para ver o colateral diminuindo, voltando para o eixo, tem tanta coisa em jogo. Então eu só tô tendo uma sorte, meu Deus do céu. Mas vamos agarrar, vamos lá, deixar menos emocional o vídeo.
graças a esse ambiente em que eu tô tendo suporte, os meus horários estão 100% flexíveis. 100% também não, mas muito flexível. É muito diferente da maioria dos adultos que precisa acordar em algum horário muito específico, né? E trabalhar num horário bem específico e todos os dias ali da semana, né? Então eu não. Eu não. E eu pude experimentar na prática o que é o real efeito dessa insônia, que eu falei para o doutor. Doutor, se eu tivesse horário fixo, eu tenho certeza que eu chamaria isso de insônia, que eu ficaria acabado. Por quê? Porque se eu precisaria dormir às 11 ou à meia-noite para acordar às 7, eu estou testemunhando que isso aqui não me faz dormir às 11 horas da noite, nem à meia-noite. Vai me fazer dormir às 3 ou às 4. Só que daí, uma pessoa que tem horário e que eu não tenho, precisaria acordar às 6. Então ela vai dormir 2 horas e vai para o trabalho. Então, a conta não fecha. Isso acumuladamente, né, seguidamente, só vai trazer desequilíbrio. Só que eu testemunhei isso de forma leve, privilégio total. Então eu tenho meu voto positivo desse remédio, que é o quê? Eu não tenho horário para acordar. Então dormi 11 da noite num dia, né? O que acontece no outro? No outro eu vou acordar, eu vou dormir às 5 da manhã. Só que eu não tenho hora para acordar. Que hora que eu acordo? Porque uma real insônia tem vários jeitos de insônia, né? Então, às vezes, o sono fica tão fraco que se eu, nesse exemplo, né, tô dormindo às 5 da manhã, eu vou acordar às 7. Mas não. Aí eu acordava bem, só que à 1 da tarde. Tá, e no outro dia? No outro dia eu vou dormir só meio-dia. Mas vou acordar às 2 da tarde? Do sono fraco? Não. Dormi bem e vou acordar às 8h30 da noite. Né? Então, o que eu reparei? Que apenas uma coisa mudou. O meu ciclo circadiano, ele se transformou num ciclo de 29 a 30 horas, ao invés de ser um ciclo circadiano de 24. Então, ele ficou mais espaçado, né? Mas eu pude me dar o luxo, o direito de fazer isso. E em todos os momentos que eu acordava bem, cada vez melhor, sim. E rendeu, começou a render, mas eu sem empolgação, sem euforia, né? Não fiquei esperando por nada, lembra? Eu não sabia o que isso realmente fazia, mas as coisas começou, né? Então até eu colocar numa evidência, pô, tá rendendo mais, mas o que tá mudando de fato? Até eu botar numa evidência eu não sabia o que isso faz. Quando eu botei, para mim ficou claro como a neve, várias coisas, né? Então agora eu vou citar os benefícios, mas só para fechar, né, o colateral ali. Ele durou um mês, pessoal. Não foi fácil, porque desregula, pô, alguma pessoa vai ficar puta contigo, né? Um compromisso ali tu vai ter que desmarcar porque então alguma coisa, um relacionamento amoroso ali, alguém vai chiar dos teus horários tá assim. Então é isso. Autismo, no final das contas, é suporte, né? Você vai frustrar muita gente, até numa situação assim bem privilegiada que é a que eu tô passando. Mesmo assim, não, fácil não é, né? Você frustra muita gente com os horários assim bagunçadão. Mas começou a render tudo mais. Então, daí, quando terminou esse um mês, eu ainda consultei com o doutor com essa bendita insônia. Ele falou, passa para 10 miligramas. Me assustei, confiei, tomei, mas uma semana depois passou a insônia. Então, como o meu ciclo voltou para 24 horas, nunca mais senti nada disso. Nada. Então, muito tranquilo, muito bom, tá? Bom, conta fechada. Tem um risco, tá na bula agora que eu li, né? Questão da impotência sexual.
O doutor me perguntou isso. Bom, isso aí tá tranquilo. Para mim não me afetou nada, graças a Deus. Aí fica a minha dúvida, né? Por isso que superdotação é isso. Às vezes você separa uma coisa que está evidente e que não está tão fácil para os outros avaliar. Quantas pessoas tomam isso, fazem parte das pesquisas, mas precisam acordar na hora que eu não precisava, né? Então o sono delas é reduzido. O sono delas de forma reduzida, aí eu acho que é por isso daí, né? Que vai impactar lá na questão sexual. Para mim, meu Deus, graças a Deus, zero. Até o contrário. Né? Porque é isso, tu vai se entendendo, vai se tornando mais uma pessoa mais normal, capa, caramba, né? Teu psicológico fica muito bom. Mas aí vem a parte boa. Então, isso aqui, o que ele promete, são duas coisas até hoje que eu li e as duas cumpriram um papel que eu não consigo nem explicar como. A primeira é a seguinte, né? Aquela questão da recaptação da serotonina. Então, de alguma forma ou de outra, faz você ficar mais. Não é uma felicidade boba. É isso que é legal, assim, eu não esperava por nada, né? Porque quando eu tentava imaginar o que que é um depressivo, eu ficava meio pé da vida. Ah, mas eu não quero ficar feliz ou menos triste quando eu não quero, quando não tem. Não é justo, sabe? Pô, se eu quero ficar triste, eu quero sentir a tristeza. Eu achava que as coisas tinham que ser mais justas ali, a sensação com a ocasião, com o meu pensamento, né? Daí eu ficava louco com isso, por isso que eu neguei por tanto tempo, tudo, a procura, a pesquisa, tudo, né? Os medicamentos no geral. Mas, pessoal, valeu a pena para mim 1000%. Porque fica justo, da mesma forma fica justo. Então a vida fica um pouquinho mais leve, os problemas ficam um pouquinho menor, a irritabilidade fica um pouquinho menor. E isso no autismo, para mim, no meu caso, né? Cada autista é de um jeito muito diferente, um universo à parte. Mas sabe uma coisa que eu percebi assim, ó, que eu tinha mil queixas, diariamente dezenas, e eu sabia que elas não eram justas. Eu passei a vida inteira assim, ó, sabendo que elas não eram justas de serem faladas, né? E isso é muito bizarro. Eu vou dar um exemplo que não é o meu caso. Mas como que uma pessoa vai achar que é justo se irritar com a simetria de um objeto em cima da mesa, né? Não é o meu caso este. Eu tenho outros, né? Não é justo. Se ela sair reclamando, mas como que, né? Você não se importa com isso aqui? Então, só vai existir uma dupla empatia quando um entender o outro. Ah, esse cara aí tem algum problema com isso, muito específico, né? Então, não vou, né, não vou ficar tão chateado com essa crítica dele, porque é um problema um pouquinho mais específico dele com isso, né? Daí as duas partes se ajudam, tentam se entender, e a pessoa que se importa muito com essa simetria dos objetos em cima da mesa vai entender que ela se importa, os outros não. Aí tem uma dupla empatia, a coisa funciona. Mas eu passei a vida inteira sabendo, isso veio desde lá da infância, comecei a entender que as minhas queixas não justificavam nada nunca, quase nunca, quase nunca. E eu só ficava quieto, só ficava quieto. Então algo me incomoda, mas era dezenas, né, de coisas durante o dia, né? Eu só fico quieto, sim, né? Tá, e é isso, tá? Daí depois do laudo entendi. Essas dezenas é autismo, entendi. E um passo importante na psicoterapia foi de falar para as pessoas. Então, não justifica. Não justifica. Mas explicar, pessoal, é uma coisa minha, me desculpa. É uma coisa minha, tá? Isso aqui me importa. Tá me ajudando muito. Mas o remédio faz com que essas 10 coisas virem uma ou duas. E aí, como tu não tá enfrentando 10, tu tá enfrentando uma ou duas, até essa uma ou duas fica mais leve.
É muito bizarro. Tá entendendo? Então imagina, pessoal. Sabe, isso aqui salva, mano. Literalmente isso salva as pessoas. Sabe? O grau 1 de autismo, olha a taxa de suicídio que tem. Imagina, sabe? É tantas coisas que tu tá se irritando ali, não vê sentido e tu não se encaixa, não sei o que. É uma loucura, né? Então, olha isso. Era dezenas. Aí agora é uma ou duas. Só que daí eu não gastei energia me irritando com 10. Aí essas uma ou duas fica mais tranquilo ainda. Que sonho, que sonho. E é isso que ele faz. Meu Deus do céu, tá? Vou ser um pouquinho mais específico. É principalmente na hipersensibilidade, né? Então é muita coisa, né? Muita coisa na questão da hipersensibilidade. Show de bola. Meu Deus. Esse é um ponto. Segundo, quando eu já estava me sentindo muito bem. Depois de 10 dias tomando, eu fui ler a bula. Eu li lá, ele tira os pensamentos ruminantes. Aí eu olhei para trás assim, ó. Eu tô há 10 dias sem quebrar a cabeça de um pensamento com o outro, revendo 1000 cenários. Eu tô assim. Eu nem tinha me ligado que eu não tô assim mais. E é isso, é a parte que eu não entendo como. Como? Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Né? Ah, todo mundo relata da serotonina que tem a ver com felicidade e tal. Isso, aquela parte que eu falei agora, que fez bem pra caramba, eu entendo. Essa de como entra aqui e tira os pensamentos ruminantes, essa eu não entendo como é que ele faz. Não faço a menor ideia. Nem vou pesquisar, porque é isso. O que importa é o relato. O que importa é que tá na bula e realmente faz isso. Confia. E só fiquei. Eu nunca falei isso para um psicólogo. Eu nunca falei isso para um psicólogo. Eu nunca falei isso para um psiquiatra. E aí eu fico louco assim, ó. Caramba, pessoal. É muito. Meu Deus. É assim, ó. Sabe o daltônico que não enxerga uma cor? Ele, muito cedo, alguém vai colocar assim: ó, aqui tem o azul, mas essa cor aqui e tal é verde. E para ele não, para ele as duas é azul. Então lá muito cedo ele entende que a visão dele no mundo é diferente. E todo mundo entende que ele é fácil de entender. Ah, ele não enxerga aquela cor, né? Agora o autista e tal, não sei o quê, é tanta coisa assim que pô, 98% das pessoas é do outro jeito. Tu que é a minoria da minoria. Então, tu vai conversar muito menos frequência com autistas também, para se entenderem e tal. E mesmo eles, hoje em dia tá melhor, mas antes de ter toda essa divulgação, todo mundo fica se pautando que os outros 98% das pessoas são certo. Então, até quando você tem uma queixa muito pessoal específica sua, o teu viés tenta virar para a sociedade, né? Como que a sociedade realmente tem que pensar, interagir, ver e se portar. Então, você acaba tentando ser outras pessoas, né? E não ser você mesmo. Então, é muito difícil de você entender o que eu tenho de diferente. E eu nunca falei para nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra que eu rumino o pensamento. Eu não sabia que eu ruminava, eu não sabia que isso é diferente, eu não sabia que isso é diferente. Não sabia que isso é diferente. Agora, meu Deus, agora explicou 1000%. Até o que faltava quando eu recebi o laudo do autismo, comecei a pesquisar. Hum, caramba, entendi. Eu já achei que eu tinha entendido tudo. Mas daí agora isso aqui tirou a minha ruminação. Entendi mais ainda. O que é ruminar? Tá louco. Então, assim, olha só, que drama que o autista vive, né? Porque o porquê do momento de caverna, né, que ele tem, que ele gosta, que ele não abre mão, que é o momento de, nossa senhora, como isso faz sentido, né? Como isso faz sentido. Por quê? Porque todo momento dele em contato com a sociedade não é normal, não é natural, não é orgânico, não é intuitivo. Então,
É toda hora um treco ligado e que depois, por sobrevivência, para ele ir aprendendo, ele tem que ter um momento para reanalisar tudo isso aqui. E já para prever, premeditar, calcular, estudar todas as que vai vir no futuro. Então eu sempre fiz isso. E eu não sabia que eu fazia, as outras pessoas não faziam. Então isso aqui tirou a minha ruminação. Nesses pensamentos de ficar reanalisando e já prevendo, o que me trava é a dúvida, interrogação. Né? E eu vou mais a fundo. Não, se eu pensar um pouquinho mais, eu vou tirar essa interrogação aí. Eu vou entender. Aquilo lá era boa intenção ou era má intenção? Essa pessoa queria me sacanear ou não? Não sei o que, né? Nada intuitivo. Então, e tal. E nisso eu ficava lá 2 horas. Tá? Por que que eu tô gravando esse vídeo hoje e tal? Porque, bom, não sei se... É que isso aqui fez tão bem, mas aí eu vou contar o que aconteceu nos últimos 7 dias. Eu tava num genérico. O genérico me fez um bem violento. Só que já era a conversa do psiquiatra que a hora que ele acabasse eu ia passar por essa marca aqui. Que eu nem vou falar, porque eu vou falar algo que parece que é ruim. Eu ainda não sei se é ruim de fato, eu não quero ser injusto dizendo que é ruim uma coisa que talvez nem seja. E que eu tô na dúvida, eu vou falar minha dúvida. Mas como o psiquiatra já tinha falado, ó, passa para essa marca aqui, porque a gente ainda estava vivendo o drama da possível insônia, ele falou que com isso aqui ia ser melhor, não genérico. Daí eu vim. Então eu tô seguindo, né? Porém, olha a coincidência, que eu não sei se é coincidência ou se é o remédio que não é tão bom. É essa justamente uma marca que não é genérico. Eu não sei, eu tô na dúvida, tá? Mas é o seguinte, ó, nos últimos 7 dias que eu tô tomando ele, eu já tive vários sintomas de voltar a ruminar. A questão da serotonina, felicidade e bem-estar, eu tô igual o de antes. Mas essa questão de ruminar voltou, eu não, isso não é na mesma medida. Mas eu tô detestando voltar a isso. E hoje aconteceu uma coisa que aconteceu a minha vida inteira. Hoje. Então eu já não estava ruminando há 90 dias, né? Então estava amando, apaixonado, porque as 24 horas rende muito mais, né? Nossa, apaixonado por isso. E aí, o que que acontece? Tá, nesses 7 dias eu já comecei a dar uma ruminada melhor. Vou fazer mais um detalhezinho. Mais um detalhezinho. No outro que eu tomei, ele durou 60 dias. Teve 2 dias que eu falei de me esquecer. Quando eu me esqueci, eu fui falar para uma pessoa ainda sem saber que eu tinha me esquecido. Eu tava falando já dos meus dramas já, do dia. Meu Deus, não sei o que, e olha só essa dúvida e não sei o que, não sei o que, e não sei o que. Aí depois, quando eu me liguei, peraí, é que eu não tomei ontem e hoje ainda não tomei, então eu posso estar há 48 horas mais ou menos sem tomar. Então eu sou assim, que nem eu tô sendo agora. Sim, eu era assim. Para quem eu confiava, né? Daí eu distribuo um troço assim violento das dúvidas, dos interrogação. Credo, saturo as pessoas que convivem do meu lado, saturo. Com remédio não, né? Mas os dias que eu esqueci, eu saturei de novo. Eu, eu fiquei com dó de mim. Com dó de mim. Do meu eu do passado, assim, credo, sou um sobrevivente, porque é horrível. É horrível. Quero distância disso. Eu aprendi o dia que eu precisar desmamar disso, meu Deus, aprender meios, né, para não viver dessa maneira. Fiquei com um dó profundo de mim. Falei, credo, que horror, as dúvidas é muito grande, as dúvidas não vai para lugar nenhum, sabe? Credo, credo, é uma loucura, um jeito de pensar se importando com tudo, com nossa, credo, é horrível. Então, 2 ocasiões aconteceu isso. Em 2 ocasiões que eu tinha pulado o dia anterior. Esqueci. E já estava sentindo o efeito de ser como eu era antes. Credo. Tá, aconteceu isso. Agora, com o remédio novo, não genérico, tá vindo uma ruminação leve.
Tô tomando todos os dias, não esqueci nenhum. Mesmo assim, tá havendo uma ruminação leve. Só que eu lembrei hoje é o motivo de fez eu gravar esse vídeo. Que no passado eu tinha um trabalho e que lá me puniram por diversas coisas que eu achei injusto. Muito injusto, muito maquiado, muito arquitetado, muito a favor de uma linha que acharam no regulamento, mas tinha outras 1000 linhas para dizer o contrário em outros regulamentos, coisas contraditórias, mal pesadas, com segundas intenções, que hoje em dia eu entendo bem. É isso, faz parte, ok. Mas o que eu achei engraçado é que nunca me puniram por eu chegar atrasado. Se tivessem me punido por chegar atrasado, isso eu jamais teria achado injusto. Cheguei em muitas ocasiões assim. Infelizmente, as que eram mais importantes eram as que eu não conseguia. Hoje eu testemunhei isso de como eu era no passado. Por isso que eu vim aqui gravar o vídeo. Porque a ruminação durante o dia, tu já fez coisa, teu corpo já se mexeu e tudo mais. Ruminação nunca vai ser bom. Ruminação nunca vai ser bom. Não é útil, né? Se trouxesse um ponto final, beleza, mas só te exaure, né? Só te desgasta. Só que durante o dia ela já é ruim, mas beleza. Não é beleza, né? Mas tá. Só que quando é ao acordar, eu era assim. E você tá numa inércia há tantas horas que isso eu nunca falei para nenhum psicólogo, eu tô apavorado hoje. Que hoje eu testemunhei algo que era assim a minha vida inteira. Então, quando essa ruminação ela te ataca num momento ao acordar, ferrou, ferrou. Para mim, ferrou. Para mim, ferrou. Porque tu vem de uma inércia. E aí, lembra que eu achava que era depressão, mas sempre achei estranho. Mas será que é depressão? Será que as outras pessoas são assim? É estranho, as coisas não tinham resposta. Hoje em dia eu estou entendendo. Né? Porque não era sono para eu não dar um pulo na cama. Não é depressão para eu ficar triste ao longo do dia. Não é. É uma ruminação e eu tendo a inércia ela te traz uma força para você ficar da maneira que tu tá. Então, se eu acordei já com um pensamento batendo no outro, tá? E continua e vai e fica e vai embora, né? E nisso eu me atrasava. Em compensação, nunca tive hora para ir embora. Fazia serão, muito serão, mas cheguei atrasado em diversas ocasiões e justamente as que não era para chegar, é aí que eu chegava, então era muito complicado, né? E hoje eu testemunhei isso, então eu tô na dúvida se esse aqui que não é genérico, ele não é tão eficiente nessa questão da ruminação, ou por isso que superdotação ajuda, você botar um monte de carta na mesa para a sua conclusão no final fica mais assertiva, menos ilusória, menos enganosa para você mesmo. A outra circunstância é que eu tive muito evento. Esse final de semana foi muito evento. E eu gabaritei de certa forma. Quem conviveu bem do meu lado dá risada, né? Tá me dando os parabéns assim, porque já viu o drama no passado por esses olhos aqui, né? Por esses olhos aqui já viu, né? Não é quem tá lá do lado de fora e me enxerga só na ocasião. É o contrário, né? Quem vê antes, quem vê durante, quem vê depois. Aí é um drama. Aí é um drama violento. E então teve tanto evento agora, ontem, anteontem e anteanteontem. 3 dias seguidos. Olha, antes da medicação eu teria faltado uns 2, com certeza eu teria faltado uns 2. E um outro que eu teria ido, infelizmente, tá, vou falar num vídeo anterior, diferente, tá? Teria enchido a cara.
Foi o que eu fiz a vida inteira para conseguir ir um pouquinho mais espontâneo. Então, não precisar fazer isso, poder ir, não faltei, foi relativamente bem, relativamente normal em cada um. Caramba, isso aí para mim já tô. Então, remédio tá bom, tá fazendo efeito. Então, hoje eu acordei ruminando. Não é a primeira vez durante esses 7 dias. Então, tô na dúvida. Não sei se ele é menos eficiente na questão da ruminação ou é por conta de que realmente tá vindo muito mais, tem muito mais. E assim, ó, aí teve evento pra caramba agora e já tenho vários outros, tenho muitos. Eu não sei se é isso, tá? Porque evento desgasta violentamente. Muito, né? Então é possível que seja isso. Tô torcendo pra ser isso, tá? Tô torcendo muito pra ser isso. Foi só uma questão de ter vários eventos e aí é isso, tá? Valeu, pessoal. Espero que tenha ajudado alguém aí com esse relato. Se quiserem ouvir a continuidade, comentem, se inscrevam. Se querem saber mais sobre autismo, comentem, se inscrevam. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau.